Quais barreiras regulatórias, como LGPD e soberania de dados, deverão ser superadas para que os agentes possam personalizem atendimento sem comprometer a privacidade? Isso é importante. Por que que eu não posso pegar um LLM, qualquer que seja, dos vários que a gente conhece que funcionam super bem, Uhum, entregar dado do governo, que é um dado de extrema sensibilidade frente ao LGPD, Sim. uhum, direto para isso ser processado e executar serviço público? É impossível. Isso comprometeria totalmente uhum. diversas O processo regulações. todo. Então é muito importante uma engine que seja capaz de criar os devidos guardrails e que a gente use IA para gerar IA. Que a IA seja capaz de identificar o que é um dado pessoal e que esse dado pessoal seja automaticamente mascarado durante a execução de uma jornada em um serviço público. Que a IA seja capaz de entender. Veja, e aí que é um ponto legal. Hum. O mais fácil dessa jornada sou eu identificar o dado. Eu Uhum. sou o governo. Eu tenho um dado privado, um dado pessoal. Tá. Eu identifico, mascaro e não mostro. Existem. Nosso portfólio permite que isso seja feito de maneira super simplificada e regulada, com os devidos guardrails. Mas e o outro lado? Acreditem, gente. O usuário do outro lado vai digitar a senha dele no Ele vai WhatsApp. colocar. Vai. Vai aparecer lá o login do seu single sign-on, vai pedir Uhum. para clicar lá e o usuário vai responder a senha dele. Ele vai mandar usuário e senha na mensagem. Quando ele fizer isso, que ação você tem que tomar? Naturalmente, orientar, garantir que isso não vá parar em log nenhum, porque do outro lado, você tem alguém que vai consumir essa informação, e só pelo fato de consumir, você ter aceitado e armazenado, você pode estar ferindo alguma regulação. Sim. Sim. Então, você tem que ter cuidados frente a dados pessoais em ambas as perspectivas. De fato, ter uma suíte que te permita criar os devidos guardrails e usar a inteligência artificial para gerar inteligência artificial é muito importante para criar esse processo de maneira segura. Mas um outro ponto que o Daniel Castro aqui trouxe é a soberania de dados. E isso é algo amplamente discutido no Brasil hoje, em diversas perspectivas, inclusive legalmente. O dado, ele é privado. O dado é de propriedade do governo. E a transição deste dado de dentro do Brasil para fora do Brasil é, em muitas perspectivas, proibida por lei. Então é muito importante a criação de estratégia que respeite isso. Sim. Respeite Super isso. estratégico isso. A legislação permite que aplicações rodem fora, Sim. mas essas aplicações não podem armazenar os dados fora do Brasil. Ou algumas regulações federais e algumas estaduais sequer permitem que os dados, que as aplicações rodem fora. Na Salesforce, por exemplo, nós temos o que nós chamamos de Hyperforce, que é a suíte inteira da Salesforce rodando dentro do Brasil, Olha que interessante. onde a chave de criptografia fica em posse do cliente, ou seja, uma garantia que só ele tem acesso ao que Aos está dados. armazenado dentro daquela suíte como um todo. Estamos falando de uma estratégia de soberania de dados de uma empresa que nasceu 100% SaaS. Uhum. E olha que interessante como isso se resolve. Então, por aí a gente consegue resolver algumas das linhas de soberania. A segunda é, a gente consegue rodar LLMs. Porque tem uma outra perspectiva. Quais LLMs melhor respondem em português hoje? Uhum. Uhum. Podem ser de propriedades de empresas terceiras que não necessariamente estão dentro do Brasil. Sim. Quero usar o OpenAI, quero usar a Gemini. Não necessariamente eu tenho controle de onde vai rodar esse LLM por um terceiro. Uhum. Nós temos um catálogo de LLMs que nós podemos usar. Qualquer LLM do mercado como um todo, não tem nada limitado dentro dos seus fãs. A gente pode usar qualquer modelo. Uhum. Dito isso, às vezes a melhor LLM possível para aquele caso de uso está fora. Então, qual é a estratégia para a gente garantir isso? Primeiro, uma estratégia de zero cópia de dados. Permitir a criação de um layer entre agente e dados on-premise, que permita armazenamento exclusivo de metadados, apontamentos, e que o agente consiga atuar fazendo a leitura desses dados sem nenhuma cópia. Com a Isso é devida importantíssimo. performance em torno disso. Sim. E que a interação seja completa num caminho totalmente criptografado, garantindo total impossibilidade de vazamento dessas informações. Então, o gestor público tem que ter medo, então, que, então o meu dado está indo para o chat GPT, o dado cidadão está indo no Uhum. chat GPT. Isso não vai acontecer, então. Ele tem que ter medo. Ele tem que ter medo e buscar empresas especializadas
na execução desse trabalho, Dentro da como plataforma a da S-Manager e a Salesforce, Salesforce a podem gente apoiar nesse processo. Principalmente quando ele for escrever o processo de compra dele, porque ele tem que escrever não somente aquilo que ele quer comprar, mas principalmente aquilo que ele não pode comprar, né? Porque se daí eu abro muito essa possibilidade para o mercado, eventualmente aquele ente, através do processo da licitação, pode estar contratando uma solução que está não conforme com a LGPD Muito ou bem as colocado. regulações, né? Eu te diria que o melhor caminho para a contratação desse tipo de solução talvez não seja o caminho normal de uma licitação. Uhum. Sejam discussões mais modernas e inovadoras até em formato de contratação, por as devidas possibilidades que as novas legislações permitem para inovação, via as várias e várias maneiras que a gente tem de parceria tecnológica. Uhum. É um tema que pode ser amplamente discutido, mas a depender de qual caminho de implementação o projeto vai se dar, eu não sei. Os caminhos de contratação precisam ser também diferentes para esse tipo de solução. Eu acho que não sei se é a temática hoje. Eu acho que vale um webcast só para isso. Sobre isso, Só para isso. Porque sem o tema é dúvida, bem né? extenso e super importante, né? E com advogados junto. De preferência. Com muito conhecimento de lei. Conhecimento.